Vamos lá, então. Hoje é a nossa última aula. Eu vou tentar conseguir fechar bem a aula hoje. Quero só fazer uma recapitulação. Não sei qual é a palavra mais em português, gente. Relembrar um pouquinho o que a gente já viu para a gente seguir. Então, o que que acontece? A gente percebeu durante o estudo que a gente tem dois caminhos, sempre, tá? Ou eu vou conhecer a Deus pelas informações de outras pessoas, ou até mesmo da Bíblia, ou eu vou experimentá-lo, que é a palavra gnosco, né? Então, eu tenho dois caminhos. Eu posso me encher de informação, e isso gerar em mim um orgulho religioso de tudo que eu sei, e isso gera uma cegueira espiritual, no sentido de que eu não, essa informação não gera vida em mim. É típico aquele versículo que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Né? Então, eu tenho a letra, eu tenho a informação, eu sei muita coisa, mas isso não gera transformação dentro de mim. O que gera transformação dentro de nós é o outro caminho. Eu tomar o que eu leio e vivê-lo. Eu tomar o que leio e vivê-lo. É experimentar por minha própria conta. Talvez essa não é a melhor expressão, talvez, mas experimentar por mim mesmo, certo? Então, tudo que eu digo que creio de Deus, eu preciso experimentá-lo e vivê-lo. Porque quando chegar um momento de luta, um momento em que a minha fé posta à prova, o que vai me sustentar não é saber os versículos e ter informação. O que vai me sustentar é a minha confiança no caráter de Deus que eu já conheço. Que eu acho que eu falei em alguma aula aqui sobre pistes, né? Quando a Bíblia fala o justo virá pela fé, está falando de pistes. Esse fé no original é pistes, que é fidelidade. Então, eu sou fiel a Deus que eu conheço. Quando fala lá, sem fé é impossível agradar a Deus, está falando de pistes, fidelidade, caminhar de acordo com o que eu digo que eu creio. Então, se eu creio num Deus provedor, em momento de necessidade, eu não me desespero, eu não vendo minha alma para o diabo, eu não manipulo, eu não controlo, eu corro para o meu pai. Obviamente que vai ter situações que eu posso fazer por mim, né? Buscar um trabalho, buscar alguma coisa para fazer, pedir ajuda, mas eu tenho que depender primeiro do Senhor. Se eu acredito que o nosso Deus é um Deus vivo, que pode curar, eu quero experimentá-lo. Então, o viver pela fé é ser fiel ao que você diz que crê. E você é fiel porque você já conheceu por experiência quem Deus é, seu caráter, que é o que importa para nós. Então, quando Jesus é tentado lá no deserto, né, o que que o diabo faz? Ele tenta colocar à prova a fé de Jesus. Você é filho de Deus mesmo e você está aqui passando fome? Faz essas pedras virarem pão, né? E ter fome não é pecado. Jesus poderia transformar pedras em pães. Isso não é pecado. O que está por trás disso é o que importa aqui. Porque Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. E aí muita gente fala esse versículo como se fosse assim, não, se você souber a palavra, você vence a tentação. Quantas vezes nós pecamos sabendo um montão de versículos? Quantas vezes nós temos pecado sabendo um montão de versículos? Então não é o saber, é o se alimentar. É se alimentar da palavra de Deus, é se alimentar do que sai da boca dele. Não só a Bíblia, mas o que ele fala para mim, pessoalmente, como filha dele, porque ele ainda fala, entende? Então, eu não tenho como correr, eu tenho esses dois caminhos. Se eu não buscar Deus para experimentá-lo, ter uma relação íntima com Ele, eu vou buscar informações dele. E aí foi o que a gente viu na última aula que eu deixei gravada, as consequências disso na nossa vida, né? A gente se enche da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente se contamina, né? A gente perde esse contato com Deus e a gente se contamina, entra em uma religiosidade, entra em um orgulho, entra em um julgamento, enfim. E hoje eu quero falar sobre o caminho para ter a intimidade com Deus, tá? Pontos. Não tem pontos. Então vamos lá. Não tá, gente.
As pessoas estão vendo Eu não vou depois e deixar a não tela estão vendo, grande, não. porque da outra vez travou. Então fica Vou deixar melhor. assim pequeno mesmo, que vocês falaram que dá para enxergar. Então vamos lá. Então, como eu posso ter intimidade com Deus? Tendo na minha consciência, pela palavra de Deus, que Deus quer se relacionar comigo. O ser humano é um bicho engraçado, né? Porque eu treino pessoas aqui, né? A gente treina novos missionários, cristãos, que querem ser mais ativos na igreja, ter mais ferramentas, enfim. E muitas das pessoas crentes, elas lutam em crer que Deus ama. Eu, eu sei que Deus me ama, mas é difícil para mim acreditar, é difícil para mim ter essa segurança, blá, 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 blá. Eu falo, cara, que loucura, né? Porque a gente começa a namorar alguém, essa pessoa olha na sua cara, fala que te ama, você se casa acreditando, escolhendo acreditar que essa pessoa te ama, que vai ser fiel até a morte, que vai cuidar de você na enfermidade, na saúde, que vai estar do seu lado para todas. Mas eu não tenho essa coragem de fazer isso com Deus. É uma coisa tão, faz nenhum sentido, né? Então, tipo assim, eu consigo acreditar num ser humano falho como eu, pecador como eu, que pode deixar tudo, né, de perna pro ar como eu, mas Deus, eu não quero arriscar confiar nele, não quero arriscar entregar tudo para ele, não quero arriscar. Você perde o que nós perdemos? O que nós perdemos? Se a gente descobre que não é real, que não é assim, todo mundo aqui, ó, joga a Bíblia fora e vamos viver como a gente quiser. Mas e se é real? A gente fica uma vida inteira no e se, e se, e se. Não tem e se, irmãos. Jesus falou assim: quem não é comigo é contra mim. Quem não está juntando comigo está espalhando. Então, no reino espiritual não tem meio termo, né? Não tem, ou eu sou de Deus com tudo, ou eu não sou de Deus com tudo. A Bíblia de Deus tem duas paternidades. Na palavra de Deus só tem duas paternidades. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Então, Deus não quer ninguém pelas metades, né? Deus nos quer inteiros. Deus nos quer completamente, porque Ele quer dar a sua plenitude para nós. Então a gente tem que estar inteiro, tá certo? Então eu só consigo ter intimidade com Deus, trilhar esse caminho, tendo a convicção que Ele me ama e que Ele quer se relacionar comigo, tá? Deus, desculpa, estou com um pouco de alergia. Deus não age na nossa necessidade, Ele age pela nossa fé. Se Deus agisse pela necessidade, não tinha problemas no mundo, porque onde tivesse necessidade, ele ia agir. Não, Deus age por fé. Então, se há incredulidade em nós, nós atamos as mãos de Deus. Ele não tem como trabalhar. Tem que ter pistes, tem que ter confiança, tá? Então, eu tenho que partir por esse caminho, escolhendo crer que Deus me ama, e Ele quer se relacionar comigo. Colocar à prova essa verdade. Vamos ver se é verdade mesmo. Vamos ver se funciona mesmo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu quero conhecer alguém intimamente, o que que eu faço? Eu gasto tempo com essa pessoa, né? A gente, quando tá com um amigo que a gente gosta, ou quando a gente está apaixonado, ou quando a gente quer conhecer alguém, nossa, a pessoa parece interessante, eu quero, o que que a gente faz? A gente gasta tempo com essa pessoa. Então, o tempo que a gente dá obrigatório a Deus, os cultos, as reuniões de igreja, célula, seja lá o que for que você tenha, esse não é o tempo, de qualidade. Vou explicar. Existem tempos que são meio que obrigatórios, né? Juntar com a congregação para adorar, reunião de oração. Esse é um tempo que você tem compromisso com o grupo, com os irmãos e com Deus. Aqui eu estou falando de um tempo que você voluntariamente separa da sua rotina para estar com Deus, sem que ninguém te peça, sem que ninguém mais tenha esse compromisso. Não, partiu de você. Você quer gastar esse tempo de qualidade com Deus. Priscila, eu não tenho. Então você está abarcando coisa demais.
Se você não tem tempo, se você não tem tempo para Deus, você está tendo coisas demais para fazer. Ah, mas são as coisas de Deus, não importa. Por que que não importa? Porque a gente já viu aqui nas aulas que o importante para Deus não é o que você faz para Ele, senão é estar com Ele. Fazer é consequência. Se a sua prioridade é fazer coisas para Deus, está errado. O fazer tem que fluir do que eu sou com Ele, do que eu sou nele, e do que Ele é para mim e em mim. Então, se você não tem tempo de parar e ter tempo com Deus, de qualidade, você sozinho, voluntariamente, vai ter que soltar algumas coisas que você está fazendo. Ah, é que meu pastor, é que necessidade, tem muita coisa para fazer, irmãos. Sempre vai ter. Sempre vai ter muita coisa. A Bíblia fala que Jesus estava sempre rodeado de uma multidão. Sempre. Tinha sempre enfermos, tinha sempre leprosos, tinha sempre endemoniados. Sempre teve. Mas Jesus tinha um tempo com seus amigos, com os discípulos, né? Que a gente fala o tempo de mesa, para discipulá-los, para ensiná-los, para escutá-los. E ele tinha um tempo sozinho com o Pai. Então, muitas vezes você vai ler na Bíblia que ele se aparta para orar. É disso que eu estou falando. É o tempo de qualidade com o Pai. Entende? Então, mesmo tendo tanta necessidade no mundo, Jesus tinha as prioridades. O primeiro ministério dele, que eram os discípulos, no nosso caso, nosso primeiro ministério é nossa família, filhos, esposo, esposa, e ele tinha um tempo para Deus, um tempo sozinho com Deus. O tempo nosso com Deus não é com a nossa família, é só nós, é pessoal, tá? Então eu preciso gastar tempo com aquela pessoa que eu digo que eu amo. Eu preciso fazer isso, eu preciso saber quem é essa pessoa, né? Porque Deus tem uma personalidade. O que que ele gosta? O que que ele não gosta? Eu preciso ter um tempo diário com ele. Por isso que a gente fala que crente tem que ter tempo devocional todos os dias. Eu preciso me alimentar e estar com ele todos os dias. O ideal é que seja a primeira hora do dia, antes de você fazer qualquer outra coisa, que você tenha o seu tempo com ele. Priscila, não dá para mim, eu tenho que sair muito cedo para trabalhar. Tudo bem, pode fazer de noite, mas tem que ser um tempo diário com ele, pelo menos uma hora. Aí eu não estou acostumado. Você pode começar com menos, mas você não pode se conformar com menos. Imagina que ele simbolizou a relação conosco como a relação do matrimônio. Lembra disso? Então imagina que você se casa para ter só 5 minutos com seu marido por dia. É isso que todo mundo sonha? Nossa, meu sonho, é casar e ter 5 minutos por dia com meu marido. Sentar 10 minutos com meu marido, dar para ele toda a lista de coisas que eu quero que ele compre para mim. Depois eu levanto e vou trabalhar. Ou eu tô aqui na minha intimidade com meu marido enquanto eu assisto televisão, enquanto eu respondo e-mail ou mensagem de texto, tô aqui com ele enquanto eu tô ligando. Ninguém quer se relacionar com alguém assim. Ninguém tem intimidade assim. Ninguém tem intimidade no seu quarto entrando e saindo gente o tempo todo. Lembra que ele figurou o relacionamento dele conosco com o relacionamento de um esposo com uma esposa, de ser um de intimidade máxima, gnosco. Então, o meu tempo de qualidade com Deus é esse tempo de preparar esse ambiente, eu e ele. Ninguém vai interromper, eu não vou estar distraída com outras coisas. Não é um tempo de eu orar com a minha lista de supermercado, né? Que tem oração que é mais lista de supermercado do que agradecimento. Não, eu vou separar um tempo de qualidade com Deus para conhecê-lo, para a gente se ajustar, né? Se você fosse falar numa relação homem e mulher, não, a gente tem nosso tempo de namorar, de conversar, de DR, né? De discutir a relação. É disso que eu estou falando. Esse tempo que você vai ler sobre ele e você vai conhecer, mas nossa, ele fez isso, foi assim, ele é assim, ele é assado, entende? Então, primeira coisa que eu preciso para caminhar um caminho de intimidade é ter um tempo meu com Deus, só eu e ele. Não é com outras pessoas interrompendo, não é no meio do trabalho, não é na meia horinha dentro do carro, não. Porque, amados, vamos ser sinceros. Se ele não é nossa prioridade, a gente vai arrumar qualquer jeito de fazer para cumprir uma agenda. Ah, fiz-me tempo a solas, tempo devocional. Ai, já orei. Mas você não fez aquilo inteiro.
Ninguém gostaria de ter intimidade com seu esposo, com a sua esposa, enquanto ele está assistindo televisão ou falando com alguém no telefone. Ninguém quer ter intimidade com seu esposo, com a sua esposa, enquanto ele está conversando com outra pessoa. Não, isso é portas fechadas, é eu e ele aqui, ninguém se mete, ninguém interrompe, tá? Então, é esse tempo que eu estou falando, gastar tempo de qualidade com Deus. Disse Jesus, João 14, 6 e 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Então, a palavra fala que uma das maneiras de conhecer a Deus é através de Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Então, você lendo sobre a vida de Jesus, você vai saber como Deus é e, através de Jesus, se aproximar de Deus, né? Então, vamos lá. Então, o que que eu te aconselho? O que que eu ensino aqui e onde eu vou? Ter um tempo diário com Deus. Então, por exemplo, eu sou muito noturna. Agora eu descobri que não é assim, né? Não é normal isso, mas estou ajustando. Mas tinha dias, tenho 4 filhas, então houve um tempo que as 4 estavam pequenininhas, né? O dia começava muito cedo, porque eu amamentava, terminava muito tarde, né? Então, eu não conseguia fazer esse tempo de manhã. E eu ficava muito culpada com isso. Porque, claro, você começar o dia já com o Senhor é outra coisa, é muito melhor. O meu esposo consegue acordar super cedo e a cabeça dele funciona normal. Eu não. Eu abro o olho de manhã, mas funcionar mesmo é das 10 para diante. Entende? Estou melhorando isso daí. Então, o que que eu fazia? Eu colocava minhas filhas para dormir, colocava meu marido para dormir e eu vinha ter meu tempo com o Senhor. Meia-noite, 1 da manhã, mas eu tinha que ter. Então, você não pode fazer igual dieta. Aí comecei segunda, terça, quarta fiz, quinta não fiz. Ah, começa na próxima segunda. Não. Quinta eu não consegui, sexta eu vou começar. Isso é criar um hábito santo, tá? Essa coisa de não ter tempo não é verdade. A gente só não prioriza, a verdade é essa, né? É triste pra gente admitir isso, mas a verdade é essa, porque o que a gente prioriza, a gente encontra o tempo, né? Porque existem as coisas que são urgentes, então tem as coisas que são vitais. Tempo com Deus é vital, entende? Todos os urgentes vão se perder se você perde a sua vida com Deus. Então, é muita urgência, muita emergência, mas o que que é prioridade? Entende? Deus é minha prioridade. Então, o que que você vai fazer? Você vai tentar ter um tempo diário com Deus, todos os dias. Priscila, até eu me ajustar, eu posso começar com 20 minutos, 30 minutos, você pode começar até com 5, mas começa. E esse tempo tem que crescer, tá? Porque quando a gente ama, a gente quer estar mais tempo com a pessoa. É aí que você mede se o seu amor em Deus e para com Deus está crescendo. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar um lugar e um tempo que sejam tranquilos. Que você sabe que as pessoas não vão estar te interrompendo, que você não vai estar distraído com outras coisas, que o telefone não vai estar tocando o tempo todo. Busca esse lugar. Não tão tranquilo e confortável que você durma, mas não tão desconfortável que você não consiga se concentrar no que você está fazendo. Aqui a gente fala assim porque o dia dos meninos começa às 6:30 da manhã, e para o Chile isso é muito cedo, porque tudo aqui começa depois das 9:30, 10 da manhã, o dia começa depois de nós, né? O almoço é 1:30, 2 da tarde, aqui eles falam 8 da tarde, não é 8 da noite, então é tudo diferente. Então, se você vai fazer bem cedinho, que não seja deitado. Na sua casa, prepara um lugar, né? Como é que fala? Uma poltrona. Se você tem que tomar remédio no meio do tempo que você vai ter com Deus, já leva a sua água, leva o comprimido para não ficar levantando, saindo toda hora. Que seja um lugar agradável, se você gosta de velas aromáticas, sei lá. Prepara um lugar bonito, agradável, confortável, que você goste de estar aí e que seja um lugar tranquilo e num momento tranquilo. Leva a sua Bíblia, um caderno e caneta. Se você gosta de fazer as coisas coloridas ou não, aí é um gosto, tá bom? Não use livros de outras pessoas, nem livros devocionais. Por quê? Porque a ideia do tempo a sós
com Deus, o tempo devocional, é que ele fale diretamente com você. É criar esse hábito onde você vai acostumar com a voz de Deus. E quando a gente lê livros de outras pessoas, é muito lindo, porque tem muita experiência bonita e tudo mais, mas você está lendo o que Deus falou com outra pessoa. Você está vendo a experiência de outra pessoa. E a ideia é que você tenha as suas experiências. Então, você pode ler o tempo devocional, o livro devocional depois, mais de noite, mas nesse tempo aqui, não. Nesse tempo aqui é quando você vai afinar o seu ouvido para entender e perceber como que Deus fala com você. Então, não usa livros, não usa outras coisas, usa só a palavra, tá bom? Procure buscar, no começo de criar o hábito, textos que sejam fáceis de entender e que sejam curtos. Então, por exemplo, Salmo 1. As epístolas, Tiago, primeira, segunda e terceira de João, Pedro, primeira e segunda Pedro, primeira e segunda Timóteo, Tito, só um minuto, entendi, deixa eu entrar. Então, busca textos que sejam mais simples de entender, que você possa pegar entre 2 e 5 versículos, não muitos versículos, porque esse não é um tempo de estudo bíblico, tá? Não é tempo de estudo bíblico, é tempo de qualidade com Deus. Então aqui você não é, a prioridade não é oração, a prioridade não é estudar a palavra. A prioridade aqui é conhecer Deus, como que ele age, como que é o caráter dele. Então, por exemplo, se você quer fazer um estudo bíblico com concordâncias, com dicionários, né, com livros de teologia, você vai buscar outro momento. Então, é interessante você ter um momento semanal para estudar a Bíblia, até 2, 3, quantos você puder. Ter outro momento de intercessão, de oração, onde você vai só orar. Não é esse tempo aqui, tá? Esse tempo aqui você vai sair para desfrutar a Deus. Esse tempo aqui você vai usar para conhecê-lo mais. Então, que sejam tempos curtos, textos curtos, fáceis de entender, a princípio, que você possa aplicar com facilidade é, o que Deus quer ensinar. Como que você vai usar esse tempo? Vamos partir do princípio que você vai usar 1 hora diária, tá bom? Então, os 5 a 10 primeiros minutos, você vai começar orando. Então, você tem que saber que Deus não pode falar com a gente, ter comunhão com a gente se a gente está em pecado. Ele é santo, santo, santo. Então, ele não pode ter comunhão com o pecado. Então, é muito importante você começar orando, pedindo perdão, pede o Espírito Santo para te lembrar se você pecou, se você fez algo que deixou ele triste, para você poder se arrepender e essa conexão ser restaurada. Agradeça, né, ao Senhor por estar vivo, por essa oportunidade. Enfim, são orações. Não é para pedir por enfermidade, isso aí é outra coisa, gente, em outro momento. Aqui é tempo de qualidade com Deus. Gaste de 10 a 15 minutos adorando a Deus, agradecendo, exaltando o nome dele, por quem ele é, pelas coisas que ele faz, né? Se você quiser, cantar louvores ao Senhor, talvez tocando num instrumento, não importa, de 10 a 15 minutos você adore ao Senhor. E de 40 a 45 minutos, o tempo que fica, né, que falta, você vai passar meditando na palavra. Então, por exemplo, a intenção da meditação é sempre que o Espírito Santo possa te levar a algo prático, tá? Algo prático. Então, vamos supor que você decidiu meditar no Salmo 1, né? Bem-aventurado, que não anda no caminho dos ímpios, blá, 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 que não se senta na roda dos escarnecedores. Enquanto você está lendo ali, o Espírito Santo te lembra de um grupo do trabalho. Um grupo do trabalho que passa o dia burlando dos outros, humilhando, fazendo brincadeiras, né? São burlescos. De repente você lembra desse pessoal aí, Deus te incomoda, isso não tá legal. Você sentar com esse pessoal, você participar dessas conversas, ainda que seja só escutando. Então ali o Espírito Santo já começa a falar, eu não quero você ali no meio desse pessoal. Tô dando um exemplo bem simples aqui, tá bom? Não quero. E aí você vai pensar em uma coisa prática. Ah, eu vou orar por eles. Não, sai de perto. Oi, tudo bem? Um par de palavras aqui, mas voltamos. A internet está uma bênção.
Vamos lá, então. Voltou aí, gente? Dá um sinal de fumaça aí, meu povo, se voltou. Voltou, para mim voltou, Priscila. É. A, Tudo bom? a dispositiva que está aí é como usar o tempo devocional? Tá aparecendo para Peraí que vocês? agora tá aparecendo. Para mim tá aparecendo um bonequinho no meio e uma voz em inglês. Espera que eu não estou escutando bem, não. Deixa eu aumentar o volume. Tá em programa. Onde que tá aparecendo para vocês, gente? Agora sim, agora foi. Agora foi? Não, tá carregando, é. Tá assim, como usar o tempo devocional? Tá rodando, rodando, rodando. Não, Pri Machado iniciou o compartilhamento de tela. E não tá Tá aparecendo nada? carregando, tia. Ah, tá carregando aí? Agora foi. Agora foi? Agora foi. Certo, simbora então, meu povo. Bora Tempo aí para dar tudo devocional. certo. Ok, Bora aí. Ajuda aí, oração. vamos lá. Então, você vai meditar nessa palavra e você vai deixar o Espírito Santo confrontar algo. Não é você inventar uma coisa. Ai, não, você está na mesa, na roda dos carnecedores? Não, 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 o que que eu tenho que... Não. Deixa ele falar para você. Pri, esse tipo de conversa não tá legal para você. Tá muito burlesco. Pri, essas pessoas não te levam para perto de Deus. Ele vai trazer a revelação. Entende? Por isso que é um tempo de qualidade, não é estudo bíblico. É quando o Espírito vai mostrando para você. É uma experiência do meu esposo muito legal. Ele já era missionário. Um dia a gente estava num tempo de intercessão, eu acho, da base, de oração, muito tempo atrás, e Fecha o Deus falou para microfone que eu ele não tô assim, conseguindo. Deus falou para ele assim, você não sabe amar. E ele falou assim: como que eu não sei amar, Senhor? Se eu deixei tudo para ser missionário, eu estou aqui vivendo por fé, passando tanta coisa para poder levar o amor do Senhor para as pessoas. Como que eu não sei amar? E Deus falou: não, você não sabe amar. E Deus levou ele para um cantinho, assim, né? E o Espírito Santo começou. Você lembra aquele dia que você falou assim, dessa maneira com essa pessoa? Isso não foi amor. Lembra quando você tratou essa pessoa assim, assim, assim? Isso não foi amor. Então, é o Espírito Santo que vai trazer essa revelação e essa aplicação prática. Então, por exemplo, muitas vezes o crente ele se isenta da responsabilidade de amadurecer, dizendo que vai orar. Então, suponhamos que você está lendo a palavra e aí vai naquele versículo assim que aquele que não ama o seu irmão é homicida. E você lembra de algumas pessoas que você não ama. Você não ama. Que eu vou fazer com isso, com essa luz que Deus me deu? Ah, vou orar. Isso não é muito prático, não. Porque amor bíblico é decisão, não é emoção. Então, se eu não gosto, se eu não amo a Mariazinha, o que eu tenho que fazer? Ah, então eu vou começar a ter atitudes práticas de amor com relação a essa pessoa. Essa semana passada foi tão lindo que uma das minhas filhas menores, de 12 anos, falou assim: mãe, eu tenho muita dificuldade de me aproximar da obreira tal, aqui da base. Eu tenho essa sensação que ela não gosta de mim. Eu falei, filha, mas ela te falou alguma coisa? Ela falou, não, mas eu acho que ela não tem muita paciência comigo. Isso faz eu não gostar dela. Eu falei, mas você não pode. Ela falou, não, eu sei, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu falei, o que que você vai fazer? Ela falou, eu vou fazer um presente bem lindo para ela, o melhor que eu já fiz. Então, ela pegou massinha de biscuit que tem aqui em casa e está fazendo um presente assim, modelado por ela. Diz ela que o melhor que ela já fez na vida, ela vai dar para essa pessoa para tentar amar essa pessoa. Então, é disso que eu estou falando. Eu, claro que eu vou orar, mas eu também tenho que ter atitude prática. Se o Espírito Santo falar comigo assim, você fala demais, você é fofoqueira. Você não percebeu, não, mas o nome disso é fofoca. Eu não tenho só que orar, eu tenho que vigiar como que eu falo. Então, o tempo a sós com Deus, esse tempo devocional, não é um estudo bíblico, não é escrever bonito num caderno.
É você realmente registrar as coisas pessoais que o Espírito Santo está te mostrando, porque ele está revelando o caráter de Deus aí. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus que não expõe outras pessoas fazendo fofoca. Entende? Ele vai te moldando e vai se revelando. Esse modelo que eu coloquei aí de como usar o seu tempo devocional é uma ideia para as pessoas que não estão acostumadas. Vai chegar um tempo que você e Deus vão encontrar a sua forma, né? Porque a relação é pessoal. Então, é tipo assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer com meu marido, fazendo essa alegoria de relação, é assistir filme junto ou fazer nada junto. Eu tô deitada na cama, ele tá deitado, às vezes cada um tá com o seu celular, jogando alguma coisa, conversando com alguém, mas a gente tá ali encostado o pezinho ou o bracinho, tempo de fazer nada junto, entende? Estou dizendo que você vai fazer nada com Deus, mas eu quero dizer que cada casal é um casal. Tem casal que o que eles mais gostam de fazer juntos é ir numa cafeteria, é ler um livro, não sei. Então, você vai encontrar com Deus a melhor forma de gastar esse tempo de qualidade. Então, isso aqui é só uma ideia para você começar a criar o hábito se você não tem, tá? Então, lembra disso. O meu tempo a sós, o meu tempo devocional é um tempo de qualidade com o Senhor. Eu vi uma história muito linda de uma senhorinha que começou a fazer aula de dança porque ela queria dançar para Deus no tempo a sós dela, no tempo devocional dela. Entende? Tem gente que fez aula de canto porque quer cantar para seu amado no seu tempo devocional. Então, essa coisa bem íntima mesmo e bem pessoal entre você e Deus, de você sentar num lugar e convidar ele, tomar um cafezinho com você. Vamos começar o nosso tempo de qualidade, Senhor. Então, esse momento não é místico, mas não é frio. Eu vou orar, eu vou adorar, eu vou ler a palavra, mas é o Espírito que vai me guiar o que ele quer me falar nesse momento. Eu tive uma aluna em 2007, eu acho, que me impactou muito. Depois de tantos tempos de devocionais com Deus, ela e Deus tinham uma brincadeira, um jogo. Então, de manhã, no tempo devocional dela, ela dedicava uma música para Deus. E durante o dia, em algum momento, Deus fazia chegar uma música para ela também. Eu falei, gente, que coisa linda! Eu nunca tinha pensado numa coisa assim. Eu falei, nossa, que coisa fenomenal! Sabe? Que coisa linda! E tive outra aluna que ela terminava, ela tinha o tempo devocional e ela dizia, Senhor, com que linguagem de amor o Senhor quer ser amado por mim hoje? Não sei se vocês já leram as 5 linguagens do amor, eu creio que é do Gary Chapman, não estou segura. É um livro muito legalzinho. E ela falava isso para Deus, Senhor, com que linguagem de amor o Senhor quer ser amado por mim hoje? E ela estava de escutar o Espírito Santo para fazer isso, como ela entendia que Deus estava. Porque eu acredito, amados, que Deus fala no nosso coração pessoalmente. Eu acredito que Ele usa as pessoas, eu acredito, pastores, pregadores, profetas, eu acredito tudo isso. Mas o objetivo de Deus para nós, eu não creio que é esse. Eu creio que é falar pessoalmente com a gente, assim como a gente fala com os nossos esposos e eles com a gente. A gente não quer uma terceira pessoa aqui para dizer que eu amo meu esposo, que ele me ama. Não, né? O objetivo é ter esse canal aberto de comunicação com Deus. Foi para isso que Jesus morreu, para o véu se rasgar e eu poder entrar lá no Santíssimo e encontrar com Ele. Então é muito, muito importante o tempo devocional diário. Ai, um dia eu não consegui fazer. Tudo bem, amanhã você retoma. Não fica muito tempo sem fazer. Aqui a gente percebe logo. Quando a pessoa começa a ficar muito estranha, muito estressada, muito problemática, a gente fala, como é que tá o tempo a solas? Que chama tempo a solas, né? Como tá o tempo devocional? Ah, eu não tô fazendo. A gente percebe logo. Porque parece que a pessoa sai dessa dimensão de graça e, entende? Então, você tendo encontros diários com Jesus, com o Senhor, você vai aprender sobre Ele e vai poder falar com Ele também, tá bom? Consegui explicar isso, gente? Ou ficou alguma dúvida? Vai falando para mim aí no chat ou de alguma maneira. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, gastar tempo com o Senhor. Segunda coisa que eu tenho que fazer, ser vulnerável com Deus, tá? Olha só, quando a gente está num caminho religioso,
Deixa eu ver o que que vocês estão falando no chat aqui. Só apoio. Show, Carla, Rosineia. Então vamos lá. Primeira coisa, gastar tempo com Deus, tempo de qualidade. Segunda coisa, ser vulnerável com Deus. Uma das coisas que a gente costuma muito fazer quando a gente é crente, especialmente de muito tempo atrás, é ser muito quadradinho, muito religiosinho, né? As pessoas vão orar, ó Pai Nosso, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, uma oração linda, cheia de tu e voz, vazia. A pessoa tá mal, às vezes a pessoa tá em pecado, mas ora bonito, dá conselho para os outros, faz as coisas na igreja como se nada tivesse acontecendo. Então, esse espírito religioso e esse orgulho, né, embutido que a gente chama de, não, que às vezes os irmãos não vão entender. Os irmãos não têm que entender nada. A gente tem que ser sincero, tá certo? Então, aqui na base, eu gosto muito do ambiente que a gente tem aqui, porque aqui todo mundo confessa pecado para todo mundo. Não tem esse negócio de manter imagem, entende? Isso é libertador, libertador. Então, com Deus, você não precisa fazer orações difíceis, ter o seu discursinho certinho, bonitinho, espiritual, porque Ele sabe o que que tem aí dentro. Ele sabe o que tem aqui dentro. Então, eu preciso, para amar alguém, ser amado por alguém, me desnudar, né? Eu preciso ser vulnerável. Eu preciso dizer, Senhor, eu estou com o Senhor, eu estou fazendo as coisas aqui na igreja, mas é só porque eu não quero ir para o inferno. Não sei te amar. Semana passada, de quinta a domingo, eu estava traduzindo num congresso aqui para uma igreja. Os pastores que vieram do Brasil, eles pediram para eu traduzir. E teve um momento que ele teve um café da manhã com pastores, só com pastores e esposa de pastores. E no fim desse momento, eles separaram só as mulheres para compartilhar o coração. Eu acho que nós éramos como 10, 6 ou 5, metade, pelo menos, tá com depressão. E uma das pastoras, de longos anos já, ela chorava e falava: Eu não consigo ver Deus como meu pai. Eu não consigo desfrutar de Deus como um pai para mim. E eu não sei como fazer isso. Aí eu pergunto para você, eu tenho total empatia com ela, tá, amados? Assim, eu sei o que é você querer conhecer mais de Deus e não saber o caminho. Eu entendo isso. Mas é uma pessoa que tem que chegar no extremo de uma depressão para reconhecer que a vida religiosa dela não estava levando ela para lugar nenhum. Todos esses anos ela pregou, todos esses anos ela pastoreou, ela discipulou, ela ensinou, sem conhecer Deus como Pai, sem ter intimidade com o Senhor. E é isso que o espírito religioso faz. O curso teológico não dá intimidade com Deus. Nossas máscaras não dão intimidade com Deus. Amados, Deus não se relaciona com personagens. Deus não se relaciona com personagens. Então, se eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que mostrar para Ele quem eu sou de verdade. Porque eu tenho que reconhecer para mim, eu sou orgulhosa, eu sou fofoqueira, eu não amo a Deus, eu não gosto de gastar tempo com Deus. Meu serviço para Deus é só para eu não me sentir mal, é só porque me obrigam. N coisas que pode ser no coração de cada um de nós, tá? Olha só o que que diz esse versículo aqui. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o crente não tem duas caras, o crente não tem duas vidas, o crente não tem duas maneiras de viver. O crente é crente o tempo todo, em qualquer lugar. O crente se veste decentemente o tempo todo, em qualquer lugar. O crente habla de forma santa o tempo todo, em qualquer lugar. Então, não existe isso de que na igreja eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro, no trabalho eu sou de outro, né? Como se fosse vários personagens dentro da mesma pessoa. Deus não vai se relacionar com a gente desse jeito. Intimamente, ele não vai. Então, se eu estou em Deus, eu quero iluminar tudo. Eu quero saber tudo que está desajustado, porque eu quero fazer as coisas direito, com Deus e para Deus. Esse texto aqui é muito forte. Eu tenho estudo sobre isso daqui, que é muito legal.
Então, esse texto aqui, ele é muito, muito forte. Olha o que que ele está falando. 2 Coríntios 3, 16 e 18. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu, está falando do véu, lembra que Moisés, vou explicar depois, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim, todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, tá? Eu vou explicar. O contexto desse texto, ele está falando da lei, tá? Da aliança na lei, né? Das pedras lá que Deus escreveu, falando que foi um ministério glorioso, o da lei foi maravilhoso, mas que agora começa o ministério do Espírito. No ministério da lei, Moisés subiu no monte e ele desce com um rosto glorioso, brilhava demais. E ele põe um véu no seu rosto. Só que fala nesse texto aqui que ele coloca o véu para as pessoas não perceberem que o brilho estava desaparecendo. E que até hoje, quando eles que não se converteram a Jesus leem a Moisés, eles têm esse véu sobre o coração deles. Né? Eles não foram iluminados ainda para a realidade de que Cristo já chegou e o ministério do Espírito já começou. E aí ele fala: mas nós que nos convertemos ao Senhor, nós tiramos esse véu, nós tiramos essas máscaras. Não importa se o brilho se foi, não importa se o que está embaixo está ruim, se apagou o brilho de Deus. Entende? Aí ele fala: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Esse versículo, que as pessoas usam muito para falar na igreja, pula, bate palma, grita, porque onde o Espírito está, aí a liberdade. Não está falando disso. Está falando que quando o Espírito Santo chega na sua vida, você pode tirar o seu véu, você pode tirar as suas máscaras. Você tem que tirar esse véu para que o Espírito te exponha a glória de Deus. Porque à medida que você vai contemplando a glória de Deus, o Espírito vai te transformando. É isso que esse texto está falando. Então, para caminhar com Deus, eu tenho que tirar meus véus, eu tenho que tirar minhas máscaras, eu tenho que ser realista. Se eu tenho medo, eu tenho medo. Se eu me sinto inferiorizada, eu me sinto. Se eu não sei receber elogio, eu não sei. Se eu sou carente, eu sou carente. Eu preciso caminhar na verdade, em luz, em humildade. Entende? Então, o Espírito Santo de Deus chega a nós e ele precisa tirar as nossas máscaras, dá pra gente essa liberdade de tirar essa máscara e expor quem a gente é e como a gente está nesse momento. E ele vai nos levando para perto de Deus, ele vai nos expondo a glória de Deus. Essa glória de Deus não é uma manifestação de emocional, não. A glória de Deus é quem ele é sua essência mesma. Então, eu vou sendo exposto, deixa eu ver o que estão falando aqui. Ah, então, eu vou sendo exposto a quem Deus é, eu vou sendo exposto à sua essência, à sua natureza, e isso vai me transformando também. Porque a palavra diz que ele vem transformar, Jesus veio para ser o primogênito de muitos irmãos. Entende? Então, quando eu vou para a igreja, quando eu vou para Deus, o que Deus espera não é que eu saiba todos os livros da Bíblia, não é que eu saiba a Bíblia de capa a capa, não é que eu saiba orar bonito, não, é que eu tire meu véu. Porque quando eu tiro o meu véu e a minha máscara, o Espírito Santo pode trabalhar na minha vida. Ele pode me levar e me expor à glória de Deus, e isso vai me transformar à imagem dele. Então, você precisa ser vulnerável com Deus. Eu conversava com uma pessoa outro dia, não lembro quem foi, mas enfim, e eu estava falando que eu tenho uma luta muito grande. Eu, Priscila, eu tenho 44 anos, eu sou mãe de 4 filhas, eu sou missionária há 20 anos, eu nasci e cresci dentro da igreja e ainda luto muito para crer, por exemplo, que as pessoas me amam, que as pessoas sentem minha falta, que as pessoas desfrutam a minha companhia, que eu sou amada, que realmente as pessoas têm saudade de mim, que eu faço falta quando eu não apareço num grupo, numa reunião. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Agora, eu posso fingir que eu não sinto nada disso, que eu sou a linda e maravilhosa, amada, desejada das nações, né? E fingir que nada está acontecendo. Ou eu posso tirar a minha máscara e dizer para o Espírito Santo: é assim que eu me sinto. Por que que eu me sinto assim? Por que que eu tenho essa dificuldade de me sentir digna de amor?
de cuidado de outras pessoas. O que que acontece? E ele me sará, ele me expôs a glória de um pai maravilhoso, de um pai perfeito, de um pai que se importa comigo, de um pai que cuida de mim. Ele vai me mostrar onde isso começou, toda a rejeição com a minha mãe, todo o abandono do meu pai, né, a ausência do meu pai, muito metido com a igreja, sempre foi pastor, ele nunca estava lá para mim. E a minha mãe sempre foi muito indiferente às minhas necessidades, entende? Então eu vejo de onde que isso veio e eu exponho a minha ferida, eu exponho a minha fragilidade para ele, entende? E ele vem e pode me curar. E pode me transformar, e pode me tirar de uma pessoa órfã e abandonada e rejeitada para filha do seu amor, que é o desenho de Deus para mim, né? Então, com máscaras, ele não pode fazer nada. Então, eu tenho que ser vulnerável. Eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Eu tenho que expor tudo que está aqui dentro. Inveja, se tiver, ciúme, se tiver, controle, manipulação, o que for, dar nome para os bois, né? Porque pecado tem nome. Eu lembro uma vez que eu escutava o pastor orando, ele sempre orava assim: Senhor, perdoa todos os nossos pecados, orava por atacado. Não, isso não é pedir perdão. Pedir perdão é você dar nome para aquilo, você sentir a dor que aquilo causou no coração de Deus e se arrepender, mudar a mente. Entende? Então, é mais além do que por atacado. Ser obrigado por tudo. Por tudo o quê? Senhor, eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho um cobertor quentinho. Tá chegando o inverno aqui é sinistro. Eu tenho uma comidinha na minha panela, né? Eu tenho um remedinho de dor de cabeça quando eu preciso. Nomes, dá nomes para as coisas e também dá nomes para as coisas que nós temos. Senhor, me ajuda com a minha inveja, de onde que vem isso? Por que que eu quero o que é dos outros? Eu sempre quero o que é dos outros. O que que eu acho que eu mereço mais do que o outro? Sei lá, o que for que o Espírito Santo te mostrar, entende? Tem que expor para Deus, não pode ter vergonha de expor para Ele. Tem que deixar Ele trazer isso para a luz, porque aí Ele pode tirar da sua vida e pode te curar e pode te ajudar a um caminho diferente, a caminhar um caminho diferente, tá certo? Então, tem algumas perguntas que você pode expor para Deus. Quem que você é? Não o que você faz, quem que você é? Você é uma pessoa amargurada? Você é uma pessoa que tem dificuldade de amar? Você é uma pessoa que nunca se sentiu amada na vida? Quem que você é? Como você é? Quais são as suas lutas? Nossa, eu não tenho dificuldade de ofertar, mas eu tenho muita dificuldade de não falar dos outros. Eu não tenho dificuldade de ficar falando dos outros, mas eu tenho muita dificuldade de amar quem pensa diferente de mim. Sei lá, luta com pornografia, com masturbação, com olhar as pessoas com olhar malicioso, com sensualidade. Reconhece isso para você e para Deus. Quais são os seus pecados de estimação? Aqueles que você está a vida inteira, já sabe que está aí, mas já acostumou com eles. Né? Eu vim de um contexto onde era muito normal a gente comentar coisas de outras pessoas. Até que Deus, o Espírito Santo falou isso para mim. Priscila, você fala demais. Você fala de quem não precisa, com quem não precisa, de temas que não são necessários. E isso é fofoca. E me custou mudar, irmãos, porque já era um hábito. Até que o Espírito Santo foi fazendo a obra em mim, entende? E eu tenho que tomar cuidado ainda, porque é uma coisa que eu nasci num ambiente assim. Então, esses pecados de estimação são aqueles que a gente sabe que não tá legal, mas como não é matar ninguém, não é trair meu marido, não é roubar nada de ninguém, a gente vai deixando eles ali. São pecados igual, irmãos. São pecado igual. E eles nos afastam de Deus da mesma maneira. Quais são as suas dores? Quais são as lembranças que você tem que ainda dói? Que você acha que superou, mas quando você pensa, vem aquela coisinha dentro de você. Qual que é a sua história? Qual é a sua história? Porque, claro, Deus desenhou você e eu para nascer num lar funcional, com um pai, com uma mãe, que fossem nos amar, nos proteger, cuidar da gente, refletir caráter de Deus para nós, facilitar o nosso relacionamento com Deus. Mas isso é impossível. A gente tem outras histórias que é todo o contrário.
A sua história deixa gatilhos, a sua história deixa marcas. E a sua história distorce também quem você poderia ser. Porque à medida que dói, a gente se protege. E quando a gente se protege, a gente deixa de ser autêntico, a gente deixa de ser quem a gente é para ser alguém que vai guardar aquele lado ali, aquela área ali. Isso vai distorcendo quem a gente é. Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus medos? Eu lembro uma vez que eu estava num processo muito duro, pessoal, muito duro, muito difícil. E eu penso muito. E chegou num ponto que eu achava assim, cara, acho que eu tô ficando maluca. Acho que eu tô louca. Acho que eu tô inventando esse processo da minha cabeça aqui que não acaba nunca. Eu nem lembro o que que era, para falar a verdade. E foi tão angustiante que eu falei assim, Senhor, eu pensei, né? Eu tava nessa mesa. Aqui do lado tem uma janela bem grandona, de vidro, assim, bem grande. Eu lembro que eu virei de lado, assim, fiquei olhando lá para fora e pensando assim, Senhor, será que eu tô ficando louca? Ou se o Senhor, ou o Senhor tá entrando comigo nisso aqui para me curar mesmo? Eu só queria saber se o Senhor tá comigo, se isso tá, né? Se é um caminho que o Senhor tá me levando para me curar. Pensei isso olhando lá para fora. Isso foi tipo uma segunda-feira. Tá, terminei meu tempo devocional, fui fazer minhas coisas, foram passando os dias. Acho que foi numa quarta-feira ou quinta, não lembro mais, tipo uns 3 dias depois, mais ou menos. Uma amiga minha, que é pastora lá em Arica, uma cidade a 4 horas daqui, mais ou menos. Ela me ligou para falar alguma coisa que eu não lembro. E conversamos um pouquinho, e depois eu falei assim: ai, quase que eu esqueci. Eu tive uma visão com você. Falei, mulher, como é que você vai esquecer um trem desse? Você tem que começar por aí. E a gente riu e ela falou assim: foi segunda-feira. Eu te vi. Ela nunca veio aqui, nunca veio aqui nesse lugar. Ela falou, eu te vi sentada numa mesa e você estava olhando para uma janela bem grande. Falei, ah. Ela falou, você estava sentada olhando para essa janela e eu falei, Senhor, o que é isso? E Deus falou comigo assim: ela está me buscando e eu tô com ela. Ela falou, foi só isso. Eu falei, só isso? A resposta da vida, a resposta de milhões. Então, são esses momentos de que você fala, Senhor, eu estou ficando doida. Senhor, eu tenho medo que o Senhor não vai prover para isso. Ou eu tenho medo que o Senhor não vai intervir nessa situação. Eu tenho medo do Senhor não falar comigo. Eu tenho medo de começar a fazer esse tempo a solas aqui e não conseguir escutar a sua voz. Eu não sei se o Senhor fala ainda, eu tenho dúvida. É rasgar mesmo o coração para ele ver tudo, expor tudo para ele, tudo. E aí ele também vai se expor para nós. Ele também vai nos amar, ele também vai abrir o coração para nós. É literalmente uma relação como qualquer outra, amados. Como qualquer outra. Então eu preciso me expor a Deus sem medo, sem pudor, entende? Sem palavra bonita, palavreirios enfeitados para fingir que o negócio é menos pior do que é. Não é isso que é. É isso que é. Eu me lembro de estar em crise com o Ramon, a gente nunca pensou em divórcio, nada disso, mas a gente teve momentos difíceis, acho que todo matrimônio tem, né? A gente estava bem cansado um do outro, bem cansado, mesmo. E eu lembro que eu fui fazer uma escola de aconselhamento numa cidade chamada Pitilemo, no sul, mais para o sul. E eu me lembro que eu estava no meu tempo aí com Deus orando, e eu falei, Senhor, eu tô tão cansada de mim, do Ramon, desse casamento. Tô tão cansada, vontade de jogar tudo isso pro alto. E eu fui muito sincera, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode restaurar o meu casamento, mas eu não sei como isso pode acontecer. Não entendo, porque a gente já passou tanta coisa, tem tanta dor, tem tanta cicatriz, tem tanta ferida. Eu falei, eu não sou a mesma de 10 anos atrás. Nesse então, a gente estava fazendo 10 anos de casado. Eu não sou a mesma de 10 anos atrás. Ele não é. Fisicamente, emocionalmente, nós não somos mais os mesmos. Tem tanta tralha aqui, tanta tranqueira.
E eu lembro que o Espírito Santo trouxe à minha memória esse versículo, amados, aqui eu estou falando de um versículo fora do contexto, tá? Uma palavra rema, quando o Espírito Santo usa um versículo para uma situação muito específica, que fala em, não sei se é 1º ou 2 Pedro, que fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Né? O contexto é outro. Mas Deus me trouxe à memória esse texto. E ele falou para mim assim, Pri, não é a quantidade de anos que vocês vão viver, é a plenitude deles. Eu vou trazer uma plenitude para a relação de vocês, tão grande, que se vocês viverem 2 anos mais, vão sobrepassar os 10 que foram difíceis. Irmãos, aquela palavra entrou no meu coração tão potente, tão potente. E Deus realmente foi fazendo isso no longo dos anos. Ele realmente foi trazendo essa plenitude para nós. Falta ainda, mas já é outro matrimônio. Eu não posso ter vergonha de falar para o meu pai o que está acontecendo. Eu não posso ter medo de falar com meu pai o que é que eu estou sentindo. Eu tenho que ser vulnerável com ele. Ele não vai sair contando minhas coisas para os outros, ele não vai me expor, ele não vai me envergonhar. Ele vai me cuidar, ele vai tratar minhas feridas, ele vai ficar de olho em mim, porque ele quer o meu bem, tá certo? Próxima coisa. Eu preciso viver experiências substitutivas. Eu nem sei se essa palavra existe em português. Ai, Senhor. Então, aqui é um caminho, tá? Eu começo a gastar tempo com Deus, eu me vulnerabilizo com Deus, e Deus começa a me dar experiências que vão substituir minhas dores. Vão substituir essas experiências más que eu tive com minhas referências de autoridade, pai, mãe, avó, tio que me criou, professor, que seja. Eu vou substituir essas experiências por uma nova realidade. Então, o que que eu vou fazer? O que que acontece? Geralmente, quando uma pessoa faz terapia, geralmente, há exceções, o psicólogo, o terapeuta, leva você lá naquela criança ferida, né? O que Deus faz é diferente. Deus te leva naquela criança ferida, mas ele traz a criança ferida para essa realidade de hoje. Sim, aquela criança foi abandonada, mas agora ela tem um Deus Pai presente. Sim, aquela criança sofreu necessidade, mas agora ela tem um pai provedor. Sim, aquela criança. Entende? Então, Deus trabalha dando experiências que vão substituir as outras experiências para trazer você para a realidade que você tem hoje. Para dizer para você, você já não vive lá. Você vive comigo aqui, sua realidade é outra. A gente está escrevendo outra história. E desculpa, gente, se eu estou repetindo os exemplos, eu dei tantas aulas para lugar diferente que eu já não sei onde que eu falei o quê, tá bom? Mas o meu esposo fala para mim que dá raiva de mim, porque Deus me mima muito. E eu comecei a prestar atenção nisso, que às vezes eu só pensava numa coisa que eu gostaria de ter, nem pedia, não orava, e de repente alguém me dava. Eu olhava uma coisa na internet, nossa, que seria legal isso, e Deus me dava. Eu tenho, assim, uma infinidade de experiências assim. E como eu falei em alguma aula aí, eu moro no meio do deserto, né? Eu moro 90 quilômetros para dentro do deserto do Atacama. Então a cidade fica a 1h40, 1h30 da minha casa. A gente está 1000 metros de altura. Então, para ir para a cidade é 1h30 de viagem, descendo 1000 metros. Então, tudo aqui é muito escasso, muito caro, muito difícil de chegar. E eu lembro que eu faço aniversário 12 de janeiro. E eu lembro que no dia 11 eu estava ponteando no Facebook e apareceu essas bandejas de café da manhã, que dá para aniversariantes, coisa assim. E eu falei assim, nossa, deve ser tão lindo ganhar isso, né? Imagina você amanhecer com uma entrega dessa na sua porta, deve ser muito legal, cara. Aí eu pensei, eu mesmo pensando na minha cabeça, comigo mesma, né, me consolando. Não, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu moro super longe da cidade, a gente está em plena pandemia, e ainda que o meu esposo, que é quem poderia querer, né, investir em uma coisa assim para mim, só o frete de lá para cá é mais caro que a própria bandeja, nem vale a pena. Então, isso aqui é uma coisa que eu nunca vou ter. Explícito. Pronto, eu segui a viagem vendo as tonterias aí.
Isso era dia 11, dia 12 eu tinha que dar aula, um seminário aqui da base de verão para jovens e adolescentes. E meu pastor me ligou, um pastor daqui do Chile, né? Ligou para me dar feliz aniversário e falou: Priscila, nós mandamos uma caixa de mantimentos para vocês aí para cima, pede alguém para buscar em tal lugar, que a van traz e deixava no restaurante de um cara ali, e as pessoas do povoado vai buscar lá. Eu falei, tá bom. Eu falei com um amigo meu, ó, tal hora, vai chegar a van e o pastor mandou mantimento para mim, você pode buscar porque eu vou estar dando aula. Ele falou, ah, tá bom, eu vou. Meu marido também estava dando aula em outro curso. Enfim, quando deu um intervalo, um break que eles dão, né, na aula, meu amigo me chamou lá na recepção do nosso salão e eu fui, amados, uma bandeja de café da manhã para mim, que o meu pastor me mandou lá de Iquique, lá da cidade. Eu nem acreditei. Tinha a bandeja do café da manhã, tinha um perfume importado. Eu falei, não acredito, não. Aí meu marido passou, que eu tinha comentado com ele, né? Ele olhou pra mim e falou assim, mano, dá uma raiva de você. Eu comecei a rir. E eu fui reparando essas coisas que Deus vai me mimando, né? Um dia eu perguntei, eu falei, Senhor, por que que o Senhor faz isso? Por que que o Senhor faz isso comigo? Porque eu sei que Deus não tem filho preferido. Eu tenho convicção disso. Ele é perfeito na sua paternidade. E um dia eu perguntando isso para ele, eu me vi, não foi uma visão, foi uma lembrança. Eu me vi pequena, numa rua de um bairro que tem lá em Vila Velha, no Espírito Santo, chamado Glória. É um bairro de pura loja, loja de roupa, de sapato. Então era um lugar mais barato para comprar as coisas. E eu me vi pequena nessa rua. E Deus começou a me lembrar que eu nunca pude ter o que eu queria. Nunca. Tudo que eu tinha era doado, inclusive roupa interior, desde pequena. A gente não tinha dinheiro para nada. A gente podia comprar roupa uma vez por ano, para as festas de fim de ano. E mesmo assim, eu não podia escolher, porque naquela época a minha mãe tinha que achar uma loja que vendia roupa para todo mundo, para dar um determinado valor, para eles poderem dividir em tantas vezes e que botasse na festa, na data que ela precisava. Então, não era, ah, gostei dessa, vamos comprar. Tinha que quadrar todas essas coisas para eu conseguir ter roupa. E Deus foi me lembrando de vários momentos que eu não pude escolher nada, que foi quase minha vida toda. Que eu passei vergonha na escola, porque eu não tinha um tênis para usar no colégio, eu perdi uma grande oportunidade na escola por causa disso. E Deus foi me lembrando. E ele falou assim: eu faço isso porque você já não é essa pessoa, você já não está nessa realidade, agora você tem a mim. E eu tenho o prazer de te dar tudo que é importante para você, não só o que é necessário. Mas eu tenho o prazer de te dar o que é importante para você. Isso são experiências substitutivas. Então, um dia ninguém ligou, um dia ninguém pôde dar, mas agora você tem um Deus, um Pai que pode fazê-lo, e Ele vai fazê-lo. E são com coisas grandes e com coisas pequenas. Eu me lembro uma vez que eu tinha acabado de ter minhas duas primeiras filhas. E os primeiros é sempre pior, porque a gente não sabe nada ainda, né? A gente se desespera muito. Eu ia lá ver se ela estava respirando, enfim, essas coisas de primeiriça, né? A gente fica mais tenso até entender o bebê e dois ao mesmo tempo. Então eu ficava muito cansada. Eu amamentava o dia inteiro e cansa demais amamentar. Eu lembro um dia que eu estava na casa sozinha com as meninas, elas eram bem bebezinhas mesmo, recém-nascidas, e o Ramon teve que sair para fazer alguma coisa, e eu fiquei sozinha com elas. E assim, eu sentava no sofá às 6 da manhã. Eu só levantava meio-dia, que era peito para uma, peito para outra, peito para uma, peito para outra. Era muito cansativo. E eu lembro que eu tava com muita fome, mas eu não tinha força para fazer comida, cara. Eu tava sozinha. E quando eu tô muito cansada, eu choro. Eu lembro que consegui, banhei as duas, botei para dormir, dei mamar, botei para dormir. Ux, acabou por enquanto. Só que eu sentei no sofá e comecei a chorar. Eu falei assim, eu tô tão cansada que eu não tenho força para fritar um ovo com arroz, fazer um arroz. E eu queria tanto comer uma lasanha, ó. Eu queria tanto comer uma lasanha. Eu tava muito cansada, irmão. E eu fiquei não sei quanto tempo chorando ali, que eu não tinha força para levantar para fazer nada e queria comer lasanha ainda. Passou um tempinho, não sei quanto tempo foi. Alguém
me chama lá no portão. Era uma irmã da igreja. Ela tinha uma travessa na mão. E ela falou: Como é que você tá? Ah, tudo bem. Ela falou assim: Olha, eu estava lá em casa fazendo almoço para minha família e Deus mandou trazer isso aqui para você. Era uma travessa de lasanha, irmãos. Eu juro para vocês. Era uma travessa de lasanha. E eu olhei para Deus e falei: Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Então a gente precisa se expor a Deus. Ele precisa conhecer a gente precisa estar vulnerável na mão dele, para ele dar essas experiências que vão substituir aquela realidade que já não é nossa, mas que fica aqui, gatilhando, magoando, doendo, tá certo? Olha esses versículos. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Se você tem temor do Senhor, se você busca o Senhor, se você respeita quem Ele é, o que Ele pensa e o que Ele quer, Ele vai te dar intimidade, Ele vai mostrar a intimidade dele para você. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Pode ser que meu pai deixou faltar, pode ser que ele não conseguiu suprir tudo, pode ser que eu passei dificuldade, mas hoje eu sou adotada por um Deus próximo a mim, que tem intimidade comigo, que está de olho em mim o tempo todo. Ele não vai falhar, tá certo? Então, e como que eu faço isso? Eu preciso me expor, eu preciso dar a demanda para ele gerar experiência. Contar só mais uma experiência, tá? Sobre isso de experiências substitutivas. Nós viemos para o Chile em 2014 e tudo aqui é muito caro, amados. Então, tipo, um pimentão aqui, eu já falei isso, eu acho, aqui nessa aula. Um pimentão é R$ 10, um abacaxi é R$ 15, tudo é muito caro. Então, a gente veio e com o apoio financeiro que a gente tinha dos irmãos, né, de algumas pessoas da igreja, amigos que conhecem a gente e ofertam na nossa vida para a gente continuar no chamado tempo integral. Juntando tudo que a gente tinha, dava 2/3 do que a gente precisava para viver aqui. E isso se ninguém passar mal, ninguém precisa tomar uma paracetamol, não tem nenhum imprevisto, assim. E eu lembro que quando eu vim, as meninas, as menores tinham 1 ano, elas usavam fralda ainda e tomavam leite, né, mamadeira. Peito e mamadeira. Enfim, eu lembro que um dia eu tô arrumando a cozinha e quando eu abria os armários, assim, da despensa, as coisas estavam acabando. Mesmo. Acabando, quando eu digo acabando, tá? Mesmo. Eu olhei e falei, Senhor, tu sabes. E foi isso. Aí, um irmão da igreja que a gente congrega aqui, nunca tinha vindo na minha casa, a gente nem era muito próximo dele, falou assim, ligou para mim, falou, irmã Priscila, eu tô subindo para tomar um café com vocês. Eu falei, tá bom, agora? Ele falou, tô subindo agora. Eu falei, tá bom, vindo da cidade para cá. Eu falei, cara, é só café mesmo, não tem mais nada. Não tinha mais nada para dar, não tinha um bolo, não tinha nem como fazer bolinho de chuva, que é barato, não tinha nada. Falei, o café tem, seja o que Deus quiser, é o que tem. E eu lembro que esse irmão chegou com uma tremenda compra pra gente. Tinha de tudo, gente, tinha de tudo, uma tremenda compra para nossa casa. Eu só olhei e ri, experiências. A Bíblia fala o quê? Davi falou: Eu fui jovem, sou velho, nunca vi um homem mendigar o pão, né, passar necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. Eu li e agora eu vivi. Entende? Isso é gnoscar. Eu preciso ter essa experiência. Eu preciso, porque é isso que vai me dar fé nos desafios maiores. Entende? E ao mesmo tempo é uma experiência substitutiva de quê? De que hoje eu tenho um pai que não vai tirar o olho de mim. Ele não vai deixar faltar. Ele vai estar presente e ele vai me ver o tempo todo. E ele vai cumprir a palavra dele comigo. Então, à medida que eu vou gastando tempo com Deus, vou tendo mais intimidade, sendo vulnerável com Ele, eu vou vivendo essas experiências.
onde o que eu li lá no meu tempo devocional com Deus começa a ser verdade na minha experiência aqui. Tá certo? Consegui explicar isso? Então, que áreas da sua vida ainda não foram impactadas por Deus? Talvez você teve experiências em algumas coisas, mas tem áreas da sua vida onde Deus ainda não entrou. Então, que áreas do caráter de Deus você ainda não gnoscou, né? Não experimentou por experiência, entende? Qual coisas você ainda tem medo, tem um pé atrás, você mesmo nunca viveu, ouve histórias, até gosta, mas você nunca viveu, entende? Quais são essas áreas? Você tem que saber. Você tem que expor a Deus essas áreas para que ele possa fazer algo aí. Porque nós, ele veio para dar plenitude, é a vida inteira, são todas as áreas, tá certo? Que feridas não foram saradas ainda, que são gatilhadas por algumas experiências, por algumas coisas que alguém fala, que feridas ainda são gatilhadas, que Deus tem que curar? Que partes da palavra de Deus ainda estão somente no seu intelecto? Você sabe aqui, mas na hora de viver você trava, né? É um evangelho intelectualizado. Sei, mas na prática mesmo eu nunca vivi. Como assim? Explica melhor, Rose, que eu não entendi a pergunta. Essa última, que parte da palavra de Deus ainda estão somente no meu intelecto. Como? Como assim? Ah, já. Por exemplo, é quase a mesma coisa da primeira. Então, por exemplo, eu leio, não sei, eu leio que o apóstolo Paulo queria ir para um lugar, mas o Espírito falou para ele ir para outro lugar. Nossa, o Espírito Santo fala no nosso coração. Bem, aqui está dizendo que o Espírito Santo falou no coração de Paulo e mudou o rumo da viagem dele. Tá, eu sei que o Espírito Santo fala, mas eu mesmo nunca vivi isso. Deus já está determinada, ou botei na minha mente, vou fazer isso aqui, e o Espírito Santo me guiar a outra coisa. Ou eu estar num lugar e o Espírito Santo me guiar a falar algo para alguém, e eu saber, ele que está falando comigo para eu falar com essa pessoa. Então, qual partes que você vê na Bíblia que acontecia, que aconteceu, mas que você leu, você até crê, mas você nunca viveu? Por exemplo, uma vez eu estava aí no Espírito Santo ainda, na minha igreja, e foi uma mulher pregar, uma missionária que trabalhava com crianças, pregar no nosso culto. E quando ela estava terminando, veio uma palavra no meu coração para eu falar para ela. E eu fiquei super insegura. Será que é de Deus? Será que é de mim? Será que é de Deus? Será que é de mim? Né? Que assim. E eu me lembro, cara, que minha pressão baixou, começou a me dar uma coisa no meu estômago. Era diferente o que eu estava sentindo ali, era uma coisa, não era de mim. E eu tive no meu corpo essas sensações, entende? De algo maior que eu tá falando aqui. E aí terminou o culto, ok. Aí terminou o culto, eu fui e falei assim, cara, eu vou falar, seja o que Deus quiser. Porque na minha cabeça, ainda jovem, ainda quando eu era jovem, era assim, se não for de Deus, o que eu tô sentindo de falar, a pessoa pode ignorar, jogar fora. Mas e se for de Deus eu não falar? Entende? Então eu ficava nessa. Então eu falei, eu prefiro falar e a pessoa falar, tem nada a ver, não é de Deus. Ou eu falar e realmente ser de Deus e ter uma resposta, um impacto para aquela pessoa. Então, quando terminou o culto, eu pedi para falar com ela e eu falei, olha, não estou segura se é de Deus, mas eu senti de te falar esse texto aqui. Era até aquele texto de Jó que fala: a esperança para a árvore cortada, ainda que ela venha morrer, o seu tronco venha morrer, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ela vai se renovar e vai dar, voltar a brotar e dar frutos como planta nova. Eu falei o versículo para ela, aquela mulher começou a chorar. Chorar, 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 chorar. Mas era um choro tão desesperado que eu falei assim: nossa, ou é uma coisa muito boa, ou é uma coisa muito ruim, o que eu falei aqui. Porque eu não sabia sobre o que que era, eu só veio o versículo na minha cabeça, entendeu? E eu fiquei esperando, e ela chorava, 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 chorava. Eu falei, cara, ou eu ferrei com tudo aqui, ou Deus está falando uma coisa muito boa pra ela. E eu fiquei nessa tensão até ela se acalmar.
E aí ela foi se acalmando e falou assim: Deus me fez uma promessa lá em Minas, quando eu vivia lá, era solteira, com esse texto. E hoje, quando eu estava saindo de casa, eu falei para Deus: Você se esqueceu. Eu fiquei assim: Ah! Olha só que doideira, que eu esqueci um detalhe. Porque Deus mandou dar o versículo para ela e falar para ela que ele não tinha se esquecido. Falou, Deus mandou te falar esse texto e falar que ele não se esqueceu. E aí ela começou a chorar. E aí depois ela contou isso, que Deus tinha feito uma promessa para ela 14 anos atrás, quando vivia em Minas, e que quando ela estava saindo de casa hoje para ir para o culto, naquele dia para ir para o culto, ela falou para Deus: Você se esqueceu. Então, olha que experiência maravilhosa que eu tive ali. E se eu não tivesse falado? Eu não estou dizendo de ser irresponsável e sair falando tudo que a gente quer com as pessoas, mas você sente. Então, ali, a partir daquele momento ali, eu comecei a perceber quando era Deus falando comigo, porque meu corpo reagia sempre do mesmo jeito, entende? Então, com o tempo e as experiências, você vai pegando o jeito de Deus, ele vai pegando o seu jeito. Vocês vão encontrando o lado. E você vai saber, não é Deus que está falando comigo, não, isso é da minha cabeça. Entende? Então, tem coisas da Bíblia que a gente lê e até diz que é possível, a gente crê que aquilo pode acontecer, mas a gente nunca viveu. Entende? Seja entregar uma palavra para alguém, seja curar e alguém orar, seja orar e alguém ser curado, seja o que seja. Então, por exemplo, eu sempre acreditei que Deus cura. Eu sempre acreditei que Deus ainda faz milagres. Eu acredito nisso totalmente, entende? E eu já vi muita cura, mas eu nunca tinha visto um milagre, que é aquela coisa que a medicina não pode fazer. E quando eu vim para cá em 2014, a gente estava tendo um estudo sobre dons espirituais. E o professor falou assim, gente, alguém aqui. Então, aí ele estava explicando assim, super tranquilinho, um velhinho. Então, cura é quando até podia passar com um remédio, com uma cirurgia, mas Deus faz uma intervenção e cura. Milagre não. Milagre é quando ninguém pode fazer, nem remédio, nem cirurgia, nem nada, e Deus intervém e faz aquilo acontecer. Vamos ver se funciona? Eu falei, como assim? O cara assim, tranquilo. Vamos ver se funciona. Eu falei, não pode ser. Ele falou: alguém aqui tem uma perna menor do que a outra, e isso te dá muita dor nas costas por causa disso. Alguém aqui tem? Aí a minha amiga falou: eu tenho. Ele falou assim: vem aqui. Sentou ela na nossa frente, botou ela numa cadeira, botou as pernas esticadas, a perna dela esticada acima de outra, em cima de outra cadeira, colocou uma pessoa aqui e outra aqui, no pé dela e uma na cabeça. A que estava na cabeça, ele falou assim: você vai orar, não faz oração muito grande, muito cheia de tu e voz. Só vai ordenar que a perna que está curta cresça e fique do tamanho da outra. E falou para outra menina que estava no pé, e você vai ser uma testemunha ocular se a perna dela vai crescer ou não. Só que a gente estava nas mesas muito pertinho. E eu lembro que eu peguei o celular para tentar gravar, mas eu estava tão nervosa que eu não consegui. E eu vi a perna daquela menina crescer na minha frente. Diante dos meus olhos, a perna dela cresceu. Então, existem coisas que estão na palavra, que são reais, que Deus pode seguir fazendo. E a gente sabe e crê, mas a gente mesmo nunca viveu, nunca experimentou. É disso que eu estava falando. Então, toma essas perguntas e leva elas para sua vida. Não, eu quero experimentar. Não, se está escrito, eu quero experimentar. Eu quero viver isso. Entende? E vamos Mila, gnoscando. deixa eu te Sim. perguntar algo. Você tinha comentado essa experiência, eu achei maravilhosa, né? Lá ainda na IFOL. E agora me veio assim, assim, uma dúvida. Como Uhum. saber se, assim, se a gente não está querendo testar ou desafiar Deus em algo assim? É claro, seu professor tinha essa experiência, mas, por exemplo, saber se fazer isso, a gente, meros mortais, estaríamos testando Deus. Tudo parte do nosso coração, amados. O que eu estou querendo aqui é conhecer mais de Deus ou eu estou querendo colocar Deus à prova? Parte do nosso coração. E é óbvio, da experiência. Esse homem tem uma vida com Deus de intimidade de 40 anos. Entende? Não é alguém que começou a conhecer profundamente Deus ontem. Então, por exemplo, eu vi isso, mas eu não saí orando por milagre por aí, não. Porque eu acho que a pessoa chega num momento de intimidade que o Espírito. Por exemplo, Jesus, quando ele ia fazer um milagre.
né? Às vezes ele chegava e falava assim: levanta e anda. Lázaro, sai para fora. Né? Tem uns momentos assim, ele não ora, ele só ordena que a coisa aconteça. Mas por que que Jesus podia fazer isso? Porque ele e Deus eram um. Então ele estava sempre conectado com o que Deus queria fazer. Não era uma coisa que ele inventava da cabeça dele, entende? Não era uma coisa que ele. Vamos ver se funciona aqui, levitar essa caixinha. Não. Ele estava tão conectado com o Pai, ele era tão um com o Pai, porque ele ora isso, que eles estejam em nós e nós nele, como eu sou um contigo e o Senhor é um comigo. Então, Jesus tinha essa confiança e essa autoridade de falar: levanta e anda, volte a ver, expulsar o demônio, porque ele sabia a vontade do Pai, ele estava o tempo todo sendo um com Deus. Então, o nosso propósito aqui não é fazer provas com Deus, o nosso propósito aqui é ser um com Deus, porque sendo um com Deus, eu vou poder deixar que o Evangelho deixe de ser intelectualizado e comece a ser experiência. Tudo parte do coração. Entende? Então, tipo assim, Senhor, eu quero ser um com o Senhor, eu quero saber o que está no seu coração, eu quero aliviar a carga do seu coração, eu quero ajudar o Senhor na obra do Senhor, eu quero que o Senhor possa dividir os seus mistérios comigo. Percebe que o coração é diferente? Não, vamos ver se Deus cura mesmo aqui. E testando Deus. Então, botar Deus à prova é instigar Deus a fazer algo que nem está no plano dele só porque eu quero que ele faça. Outra coisa é ser um com Deus de uma maneira tão profunda e íntima que eu e ele estamos querendo a mesma coisa. Consegui explicar, Rose? E claro que isso vai demandar experiência, anos de experiência. Sim. Sim, obrigada. Show! Vamos lá que o tempo está voando. E outra coisa é tornar-se discípulo de Cristo. Por quê? Porque tornar-se discípulo significa cópia, né? Então, esse é o fim das coisas. É ser um com ele, é ele estar em mim e eu nele de uma maneira que não dá para separar, igual eu falei na primeira aula. Então, ser discípulo de Cristo custa deixar de ser quem o mundo quer que eu seja. Significa deixar de ser quem minha família quer que eu seja. Significa abrir mão até de quem eu desejava ser, para ser quem Deus quer que eu seja. É a melhor coisa que você pode fazer, mas tem que renovar a mente. Porque, claro, você tem expectativas sobre você, sua família tem expectativas sobre você, seu pastor tem, né? O mundo tem, e Deus tem o desenho dele para você. Então, ser discípulo de Cristo é o que vai me libertar de todo peso, de todo embaraço, de toda distração, para eu me tornar quem Deus desenhou que eu fosse, tá? Vamos ler o versículo aqui. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o objetivo final, né? Então, a graça, o ministério da graça, né? Já foi a lei, o estándar, o padrão sobe, ele não desce, igual o pessoal fala. Não, agora a gente está na graça, agora é mais fácil. Não, o padrão sobe. O padrão agora é Cristo. Agora, eu quero deixar claro uma coisa aqui, amados. Essa palavra predestinou aqui, ela não está se referindo à salvação. Ela está se referindo a destino, tá bom? Aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para ser conforme a imagem de Cristo. É disso que está falando. Não está falando de salvação, não. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o ser discípulo é parte do processo. Foi o texto que a gente leu de 2 Coríntios. Eu tiro a máscara, o Espírito Santo vem trabalhar na minha vida e me transformando de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, que é meu irmão mais velho. Então, o discipulado com Deus, com o Espírito Santo, com a igreja, ele é necessário para essa transformação da minha vida, tá? Agora, esse texto está errado, o endereço aqui. Vamos lá. O texto é esse. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ou seja, os crentes, seríamos nós. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
Aí vem o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o versículo 32 que a gente cita sozinho, conhecereis a verdade vos libertará, ele não é uma verdade absoluta em si mesmo. Ele está condicionado ao versículo anterior. Então, por isso que muitas vezes a gente vê gente que diz que conhece Jesus, que está na igreja e é cativo de tantas coisas, e é prisioneiro de tantas coisas na sua vida. Porque o ser livre não é dizer, "Ah, aceitei Jesus, eu sou membro de uma igreja." Não, olha o que que é. É condicional ao versículo 31. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, a gente tem que permanecer na revelação e na palavra, sendo moldado por ele ali. E isso vai fazer com que a gente conheça a verdade, que é Jesus, certo? Jesus é uma pessoa e a verdade vai nos libertar. Então, eu começo tendo tempo com Deus, meus tempos devocionais, certo? Eu vou sendo confrontado pela palavra. A palavra te confronta sozinha, mano. Não precisa de grande revelação, não. Não precisa de circo gospel, não. A palavra puramente te confronta. O evangelho é maravilhoso. A palavra vai te confrontando, você vai permanecendo na palavra, você vai mudando e vai permanecendo. Então você vai se aproximando de Cristo. Você vai sendo transformado pelo Espírito e sendo exposto pelo Espírito à essência de Deus. Então você conhece a Cristo e Cristo te faz livre de todo peso, de todo embaraço. Então é um versículo condicional, ele é muito importante, tá certo? Então eu preciso ser discípulo de Cristo. Eu preciso ser transformado. Desculpa, eu tô aqui. Então, o caminho do discipulado é muito importante. A libertação passa pelo discipulado, mais do que qualquer outra coisa. É essa palavra me lavando, essa palavra me purificando, me alinhando, certo? Entregar o governo da nossa vida para Deus. Então, eu preciso gastar tempo de qualidade com Deus, certo? Eu preciso ser vulnerável com Deus. Eu preciso viver as experiências com Deus. Arrisca. Eu senti de fazer isso. Faça. Se você está buscando o Senhor, se Ele está te orientando, se você está querendo mais dele, Ele vai te guiar. Faça. Eu preciso ser discípulo de Jesus, permanecer na palavra de Jesus, e eu preciso integrar o governo da minha vida para Ele. Minha vida não pode ter dois guias. Não pode. De jeito nenhum. Não pode. Tá? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, ter amizade íntima com Jesus passa pela obediência. Falei no primeiro dia, eu só confio em quem eu conheço, eu só obedeço em quem eu confio, certo? Então, passando todo esse processo que nós estamos falando aqui, você já vai começar a confiar no Senhor. E você vai obedecer. E aí você vai ser amigo dele. E ele vai te contar as coisas que ele está fazendo. E aí você fica mais livre para se arriscar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, como que eu sei que eu estou sendo verdadeiramente filha de Deus? Quando o Espírito Santo é que guia a minha vida. Tudo da minha vida. Com quem eu me caso, o que que eu faço com o meu dinheiro, onde que eu vou congregar, como eu vou servir a igreja, quem eu devo servir, tudo na minha vida tem que passar pelo Espírito Santo. Porque ele sabe para onde ele está me levando. Ele que veio me ensinar todas as coisas. Ele que vai me guiar a toda a verdade. Então, é o Espírito que tem que me guiar. É o Espírito que tem que me ensinar. É o Espírito que tem que dizer para mim como são as coisas, para onde que nós vamos. Quando nós estávamos orando para vir, na verdade, a gente não estava orando para vir para o Chile, todo ano a gente estava no Espírito Santo servindo a igreja, e todo ano nós orávamos, Senhor, o próximo ano a gente vai seguir na igreja, o Senhor vai nos levar para uma base missionária, o Senhor, né, o que que vai ser? E, e Deus falou com a gente do Chile, falou primeiro com nossas filhas, em outra oportunidade eu posso contar essa experiência para poder ganhar tempo aqui. Enfim, Deus mandou a gente vir. Aqui, irmãos, tinha terremoto quase todo dia. Tudo era muito caro. Um monte de gente crente falava que isso não era de Deus,
que Deus não ia me levar para um lugar tão difícil, com 4 crianças pequenas, longe da minha família, que não sei o quê, que isso não era de Deus. Eu ouvi muito crente falar isso, entende? Fez 11 anos que nós estamos aqui. Foi a melhor coisa da vida. A gente tem dúvidas se Deus está falando com a gente quando a gente não está completamente em comunhão com Ele. Porque se a gente está caminhando com Ele todo dia, é claro que a gente vai acostumar com Ele, com a forma que Ele fala, com a forma que Ele guia. Assim como a gente conhece nossos pais, nossas mães, nossos esposos e esposas, entende? Meu esposo, se ele se alguém falar assim, ah, seu marido falou isso. Eu conheço meu esposo, dependendo do que a pessoa me fala, fala, não foi meu marido, não. Eu conheço ele. A mesma coisa com Deus. Se eu estou gastando meu tempo diariamente com Deus, se eu estou entrando nesse caminho de intimidade, é impossível que o Espírito Santo não me guie, que ele não me diga, não fale isso, não fale assim, não faz assado. Entende? Então, a minha vida não é mais minha vida. A minha vida é do Senhor. E tudo meu é do Senhor. Eu lembro uma vez, eu sempre faço alguma coisa para levantar finanças aqui. E eu estava fazendo cadernos artesanais para vender. E eu precisava comprar uma máquina que laminasse o caderno. Não é plastificar exatamente, não. É laminar mesmo. E eu estava junto, todo o dinheirinho que sobrava, as moedinhas, pouquinho, eu ia juntando, juntando, juntando. Até que eu consegui um monto, um tanto que daria para comprar essa máquina. E eu estava no meu tempo a solas, no meu tempo devocional, que Deus me fez lembrar de uma aluna que estava aqui na escola, aqui na base. E ela veio fazer escola e a família dela abandonou ela aqui. Eu estava com uma dívida grande. E eu comecei a ter compaixão dela, sabe? Começou a me incomodar, me incomodar. E eu falei assim, Senhor, o que que a gente pode fazer por ela? E Deus falou assim, paga a dívida dela. Eu falei, tá bom. Nisso meu esposo entrou. Eu falei assim, amor, eu acho que eu escutei o Espírito Santo que é pra gente pagar a dívida dessa menina. E meu esposo falou assim, amém, se Deus falou, ele vai dar as condições, vamos fazer. Eu fiquei feliz, meu esposo saiu, o Espírito Santo falou na hora. Eu não falei isso, não. Eu falei para você pagar a dívida dela, com o dinheiro seu que está guardado da máquina. Foram segundos de pensar e foi como vou fazer logo. Não vou ficar. Ai, ai, não, peguei, botei no envelope, levei na tesouraria, paguei. Voltei para casa, falei, Senhor, o que que eu faço agora com essa máquina? Com quem eu posso compartilhar esse desafio? Que pessoas entendem a minha vida, né? A vida que eu escolhi viver, que o Senhor me chamou de missões, de depender de apoio. Com quem que eu posso compartilhar? E eu me lembrei de um amigo meu, de São Paulo, e eu escrevi para ele, eu falei, amigo, você conhece pessoas que entendem missões, né? Você sabe como a gente vive cá, que poderiam contribuir com o desafio que eu tenho, blá, blá, blá. Expliquei tudo para ele. Falei, não precisa ser mensal, mas é uma única oferta para eu comprar uma máquina e eu quero levantar finanças com ela e tal, tal, tal. Ele falou, eu conheço, Pri. Quanto que custa? Nem lembro mais, mas eu falei, na época era 1.000 e pouco. Exatamente, eu não lembro. Aí ele falou, ah, tá bom, peraí. Aí ele vai e manda para mim a foto do cartão dele de crédito e fala: pode comprar que eu quero te dar essa máquina. Olha a experiência que eu ia perder se eu não obedecesse a Deus, se eu não deixasse o Espírito Santo me guiar. Porque às vezes a gente é muito hipócrita, irmãos. A gente está com o guarda-roupa cheio de roupa e eu quero comprar mais. Eu não pergunto ao Espírito Santo se eu tenho que comprar. Sapato aos montões e eu quero um novo e eu vou comprar. Eu estou com medo do bom e do melhor e eu quero mais e eu vou comprar. Eu só tenho que escutar a Deus quando eu tenho que dar. Quando eu tenho que dar para outra pessoa, quando eu tenho que ofertar para outra pessoa. Isso é uma hipocrisia. Mentira. A gente quer se automanipular que não é mesquinho, que não tem dificuldade de compartilhar, mas tem. É em tudo. É em tudo. No que eu compro, no que eu vendo, no que eu como, no que eu dou, no que eu. Tudo. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em tudo. Muita gente fala assim: não, a minha vida é de Deus, mas ele não vai se meter em quem eu vou casar. E aí depois fica tudo. Não, a minha vida é toda de Deus, mas as minhas finanças quem governa sou eu. Não, minha vida é toda de Deus, mas ninguém toca no meu carro. E por aí vai, né? Vocês já entenderam o que que eu tô querendo dizer.
Outro versículo, 1 João 5,3. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ai, que versículo lindo. Quando Deus nos manda fazer algo, não deve ser pesado. Se está sendo pesado, é que a nossa mente ainda precisa se renovar. Não tem que ser difícil obedecer a Deus. Não tem que ser difícil confiar em Deus. Se ainda é porque falta. Falta entrega, falta renovação de mente, falta conhecer mais Deus e confiar nele, tá? Porque os mandamentos dele não deveriam ser pesados para nós. Muito bem. Enquanto eu estava falando que eu lembrei uma coisa do tempo devocional e agora eu esqueci. Puxa vida. Se eu lembrar, depois eu coloco no grupo. É, Então, amados, ter intimidade com Deus não é difícil, mas vai demandar da gente intencionalidade, vai demandar da gente disposição. Então, sempre você figura essa relação com Deus como uma relação com uma outra pessoa, que fica mais fácil de você entender. Por isso, Deus usou as relações humanas para explicar para a gente, né? Pai e filho, esposo e esposa, porque é como a gente assimila melhor. Então, eu preciso experimentar Deus, eu não posso só ler sobre ele, eu não posso só cantar e falar sobre ele, eu tenho que vivê-lo. Então, eu preciso gastar tempo com ele, eu preciso ser vulnerável, verdadeiro com ele, eu preciso dar a Deus a oportunidade de me dar experiências substitutivas, né? Ele vai me mandando dar passos, eu vou dando para viver e experimentar as coisas com ele. Eu preciso ser persistente para ser discípulo de Jesus, ser como Jesus. E eu preciso entregar minha vida a Ele. Lembrei agora. O tempo devocional. Uma coisa que eu faço, que talvez pode te ajudar. Eu vejo alguma coisa que Deus me confronta. Por exemplo, teve um tempo atrás que Deus me confrontou sobre perseverança, que eu não estava perseverando nas coisas que eu começava. Então, o que que eu fiz? Eu peguei todos os versículos da Bíblia que falavam sobre perseverança. Eu peguei todos os versículos que falavam sobre perseverança e fiz uma lista com o endereço deles. E cada dia eu fazia tempo devocional com um desses versículos. Às vezes, se era uma coisa muito profunda que Deus estava me falando, eu fazia 2 dias. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de amar, no Google mesmo, versículos sobre amor, versículos sobre confiar em Deus, vê uma área que você já sabe que está capenga, assim, que não está legal, joga lá, versículos sobre isso. É uma boa forma de começar. E aí você vai meditando nesses versículos, cada dia, até acabar aquela lista. E depois eu gosto muito quando Deus me confronta uma coisa específica, por exemplo, eu tenho que amar mais as pessoas, ou eu tenho que ter mais comunhão com as pessoas, sei lá, o que for, ou eu tenho que perseverar mais, e tem um versículo que chama muito a minha atenção sobre isso, ou uma frase que Deus me falou, eu escrevia muito grande, assim, bem colorido, e colocava na parede, na porta, onde eu pudesse ver sempre. Entendeu? É uma forma de você também estar o dia todo pensando naquilo ali, meditando. Porque o tempo devocional ele vai dar um start, mas você tem que seguir meditando na palavra de dia e de noite. Tá certo? Então, isso é o que eu queria falar do tempo devocional. Às vezes, por tema também é mais fácil de você focar em algo para ir crescendo. Amados, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa é a nossa última aula desse assunto. Como eu botei no grupo, depois a gente vai botar uma enquete lá sobre temas e vocês podem escolher. A gente pode ver mais para frente para ter mais aulas. É, Mas foi um prazer muito grande para mim. Eu gostei muito de preparar essas aulas e compartilhar com os irmãos. E como eu já falei, eu sou missionária a tempo completo aqui no Chile, né? Tempo integral, com a minha família, meu esposo e minhas 4 filhas. É, Eu vivo na Jocum, que é Jovens com uma Missão. Então, a Jocum, ela não paga salário para ninguém. Isso eu gosto demais, porque o dinheiro corrompe muito as pessoas. Então, cada um de nós aqui da base, hoje somos 26, contando 6 crianças, vai através do relacionamento com as pessoas que conhecem, que vão conhecendo a gente, vão confiando, acreditando no nosso chamado, essas pessoas vão ofertando e nós dividimos o custo.
do lugar que a gente vive. A gente divide comida, quando tem escola, né? A gente divide luz, água, você tem que pagar aluguel, no nosso caso não é necessário. Enfim, a manutenção do lugar, os custos são divididos entre todos igualmente, tanto o líder quanto o mais novo obreiro, que são coisas que eu gosto muito. É, Queria lembrar vocês do desafio que eu coloquei no grupo da escolinha bíblica que a gente tem com crianças carentes aqui. Então, se alguém de vocês sentiu o desejo de ofertar ou para mim, para minha família, ou para essa escolinha, fiquem à vontade. Qualquer valor é muito bem-vindo, tá? A Rose botou o Pix no grupo. Ninguém é obrigado a fazer isso. Esse curso não é cobrando nada de ninguém. Pode compartilhar com quem você quiser. Não precisa ofertar se você não quiser. Estou dizendo que você pode fazer se você sentir o seu coração em quiser. Se você quiser, você só me avisa se é para a escolinha ou é para mim, né, para minha família, para eu poder prestar conta para a irmã que cuida da escolinha, no caso aqui. E é isso, viu? Eu espero que eu tenha ajudado. Eu espero que vocês comecem a gnoscar com Deus muito. E eu queria colocar uma coisa que eu sei que todo mundo é muito ocupado, né? Tem gente que tem muitos grupos, mas se você viver uma experiência nova, de gnoscar com Deus, de ter uma experiência de dar uma palavra e era de Deus, a partir dessas classes, coisas que você for vivendo, põe no grupo para animar os outros, para a gente poder se regozijar com você. É gostoso escutar as experiências. Eu ficaria muito feliz se vocês colocassem as experiências lá no grupo também, tá bom? É isso, amados. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Alguém tem dúvida? Se não, a gente termina por aqui. Orem por mim, pela minha família, a gente precisa muito. A gente está num lugar muito difícil e hostil, tanto física quanto espiritualmente, tá bom? Lembre-se de nós nas suas orações. E é isso. Nada? Ninguém vai falar nada? Então vamos orar. Vamos orar para terminar esse tempo. Pai querido, eu estou muito contente de ter tido esse tempo com os meus irmãos. Senhor, eu estou muito agradecida dessa oportunidade. Nós não temos dimensão do que a tua palavra pode fazer em nossas vidas e na vida de outras pessoas que podem ter acesso a essas informações. E eu oro, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar incomodando meus irmãos, incomodando eles diariamente, Senhor, para buscarem mais o Senhor. Eu acredito que deve gerar muita tristeza no teu coração, Senhor, poder cuidar melhor de nós, poder se revelar mais a nós e não conseguir, porque a gente não está disponível e não está disposto. Senhor, é tão lindo conhecer o Senhor de verdade, é tão lindo ter o Senhor nos detalhes da nossa vida. É tão lindo não estar mais sozinho, Senhor. É tão lindo ter alguém que cuida da gente todo o tempo, em mínimos detalhes. É tão lindo perceber, Senhor, a beleza, o amor, a aceitação que o Senhor traz para a nossa vida, a plenitude que vem do nosso relacionamento com o Senhor. Eu oro para que nenhum dos meus irmãos se conforme a ter uma vida mais ou menos, Senhor. Que nenhum deles se conforme, Senhor, a não viver a intimidade que o Senhor tem. Eu oro que eles sejam incomodados diariamente para te conhecer e te desfrutar mais, Senhor. Que eles possam deixar os seus medos, deixar suas máscaras, suas dúvidas no altar do Senhor e se mostrarem completamente com tudo que tem, para que o Senhor possa fazer algo extraordinário na vida deles, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço pelo que o Senhor vai fazer, te agradeço por fé, Senhor, por tudo que o Senhor vai ministrar e fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.